gente volta no segundo bloco do programa Utilidade Pública, ainda falando sobre a febre dos manipulados, aqui com Aldino Porto, da fórmula exata, mas também mestre em ciências da saúde, farmacêutico. Quando as pessoas buscam a farmácia de manipulação, elas geralmente, claro, elas vão com orientação médica, ou do médico nutrólogo, ou de um nutricionista, como você estava falando aqui no primeiro bloco. E eu estou falando dessas duas áreas porque é a procura maior hoje. Sim. Não é isso? Isso, é. Hoje, assim, o nosso mix de produtos manipulados gira em torno de 70% a 75% focado nessa área de nutricionista, de nutrição humana, de produtos relacionados à nutrologia humana. Isso mais voltado, por exemplo, para a questão da estética, do emagrecimento, da melhoria, ou da melhoria da performance no esporte, ou questão de saúde mesmo. Tem como quantificar isso ou não? Bem, assim, hoje em torno de 70% é direcionado à estética, né? A estética hoje é algo que está muito em evidência, né? Em termos de 20% relacionado à saúde, né? E em termos de 10% em melhoria de performance no esporte, mais ou menos. Tem algum produto, alguma substância, por exemplo, que de repente ela surja e vire uma febre de fato e os médicos passem a solicitar aquilo para os pacientes? Tem sim. Hoje em dia a gente trabalha com um ativo chamado Morosil, né? Que é um ativo extraído da laranja vermelha, né, do Mediterrâneo, que ele age muito na diminuição da gordura abdominal, né? Existe uma célula que é chamada adipócito, que é a célula gordurosa, e ele atua, grosso modo, dissolvendo, na verdade, né, essas células. Então, assim, e isso acarreta na diminuição dessa circunferência e da gordura abdominal localizada. Esse ativo, logo quando a gente começou a trabalhar, a gente tinha comprado um lote bem pequeno dele, né? E com isso, com a divulgação, os estudos também que foram saindo relacionados ao uso, à segurança e à eficácia desse ativo. E a neura da turma de perder a barriga. E a neura também. Hoje em dia a gente tem quase que a gente quintuplicou a quantidade desse lote que a gente tinha comprado inicialmente, né? Hoje a farmácia ela manipula muito esse ativo. Não só ele também, como outros ativos novos que vão chegando no mercado, né? Um ativo novo também é a teacrina, né? Um ativo que ele tem aquele efeito estimulante da cafeína, porém ele não causa taquicardia. Então o hipertenso, na verdade, ele pode fazer o uso dessa teacrina. Lógico que com acompanhamento médico, né? Ou de um nutricionista que também vai ver a necessidade desse paciente em fazer o uso dessa substância. Mas é uma substância nova que chegou, muitos artigos saíram relacionados a essa substância, e a segurança e a eficácia dele também. Mas às vezes tem uma substância que, apesar de ser receitada para um paciente, funciona em um paciente e receitada para outro paciente não tem a mesma eficácia. Isso também pode ser solucionado numa farmácia de manipulação, por exemplo, na hora da composição de uma fórmula, para que passe a fazer efeito? Isso, então. Assim, a gente volta na questão da individualidade, né? Todo mundo, na verdade, tem a sua individualidade. Nós temos a nossa individualidade. Então, nem sempre eu vou responder bem a uma substância, a um ativo que você respondeu bem, né? Então, nós temos, na verdade, parâmetros distintos, tanto falando da parte bioquímica, nas nossas reações biológicas, como também na questão da tolerância. Então, tem um ativo que eu, por exemplo, seja mais intolerante do que você. Então, nessa questão, a gente consegue fazer essa individualização. Geralmente, o paciente faz o uso uma vez, volta com feedback para o médico ou o nutricionista, né? Levando, doutor, não respondi tão bem a esse ativo. Então, ele faz a modificação dessa prescrição, o paciente retorna na farmácia e manipula novamente o medicamento. E com isso, nessa segunda, ele já se sai bem, né? Já se sente melhor relacionado ao primeiro medicamento que ele usou. Então, isso a gente consegue fazer também
nessas mudanças. A gente tem muito contato com o médico, com os nutricionistas, né? Para a gente também, nem sempre o paciente ele conversa tudo com o médico, o nutricionista. Às vezes lá na farmácia também a gente tem muito feedback relacionado à eficácia, aos efeitos colaterais, às reações adversas desses medicamentos. Então a gente passa, a gente anota isso, né? Registra isso e num segundo momento a gente entra em contato com o médico para também passar isso para o médico relacionado à terapia medicamentosa daquele paciente. E eu estou tentando trazer esse assunto, essa questão de que às vezes a substância não funciona, apesar Sim. da prescrição médica, tá, para o paciente, porque muita gente acaba convivendo com outras pessoas e ouvindo falar ali num ambiente, numa academia, num consultório, com a amiga, com a prima, que usou tal substância e perdeu não sei quantos quilos, porque aí a gente está voltando, a gente está focando esse bloco nessa questão da maior procura, que é a questão da perda de peso, da estética, e vai procurar a mesma substância sem saber se faz efeito. É comum as pessoas chegarem lá, por exemplo, em busca da automedicação até do manipulado? Sim, é muito comum isso. Como você citou, às vezes no ambiente da academia ou no ambiente lá do relacionamento dos próprios amigos que já fizeram uso de algumas substâncias, né, a gente tem a cultura de fazer aquela indicação, né, do que a gente se deu bem, a gente faz essa indicação para o nosso amigo ou para quem esteja mais próximo ali. Mas nem sempre, na verdade, ele vai ter também esse benefício com o uso, né, desse suplemento ou desse medicamento que o amigo teve. Então, isso é muito comum lá na farmácia. Nem todo medicamento, né, ele pode ser feito à venda livre, como a gente chama. Hoje em dia, através de uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, o farmacêutico ele tem a habilitação, a autorização de fazer a prescrição farmacêutica. Essa prescrição ela se baseia nos medicamentos que são isentos de prescrição médica. Assim como nas drogarias, que você tem ali uma série de medicamentos isentos de prescrição, mas Aldino, a gente vai conversar sobre esse assunto daqui a pouco, porque a gente precisa dar uma pausa, a gente vai ao intervalo e a gente volta já.